Bem, e agora, como em todas as segundas-feiras, o Jornal da Tarde apresenta a sequência Consulta de Negócios e sempre traz ao estúdio a jovem Marília Falcione, uma grande consultora de negócios que está fazendo muito sucesso aqui na região do Cariri. E hoje a Marília elenca 10 estratégias vencedoras em vendas. Boa tarde, Marília Falcione. Boa tarde, João. Boa tarde, Cariri. É sempre muito bom estar aqui. E realmente a economia agora, a tendência é a gente ter um mercado mais otimista, empresários já estão aquecendo os motores do comércio e da indústria, já estão contratando mais. Enfim, saiu há pouco na Globo News uma pesquisa feita pela FGV, que a indústria está com 70 pontos no ranking de 0 a 100 de otimismo. O comércio também está reagindo. Então, acredito que daqui para o próximo ano... Então, daqui para o fim do ano, realmente as vendas vão aumentar e as empresas vão contratar muito mais para aquecer toda a economia do Cariri. Então, a primeira dica, quem está pensando em vender mais, é determinar o seu público-alvo. Às vezes, João, as pessoas chegam para mim e dizem assim, eu pergunto, né, quem é seu público-alvo? A empresária me diz, todo mundo. Olha, todo mundo não existe. Porque, na verdade, você tem que ter um público que em grande parte, consome seus produtos. Porque, senão, você vai ter uma comunicação que não agrada ninguém. Nem agrada o público A, nem o B, nem o C e nem o D. Ah, mas o que eles me retrucam é o seguinte. Mais gente de todas as classes sociais entra na sua empresa. É claro que, às vezes, entra alguns da classe A, alguns da classe B. Mas, em grande maioria, quem entra na sua loja... Né? Porque baseado nisso a gente vai determinar toda uma estratégia de preço, de posicionamento da mercadoria na loja, de comunicação, se é mais focada em status para classe A, ou é mais focada em preço, enfim. E às vezes as pessoas se perdem por querer atender todo mundo. Isso é importante, Marília, porque cada segmento de consumidor, cada segmento pode fazer o sucesso de um lojista, de um comerciante, de um industrial, não é, Marília? Os segmentos são vários. Isso. Então, se a pessoa foca num segmento e trabalha duro naquele segmento, procura o melhor possível, não somente na qualidade dos produtos, nos preços, no atendimento, na abordagem, no marketing, tudo isso... Ele pode ter muito sucesso com um só segmento, não há dúvida. Veja bem, já é difícil você conseguir se posicionar à frente dos seus concorrentes para um segmento só. Imagine se você fizer uma comunicação que quer atender todo mundo. Na verdade, acaba que as pessoas não geram identidade, não geram identificação e aquela empresa acaba não tendo uma venda muito boa. Então, a primeira coisa é definir quem é meu público-alvo. E depois de eu definir o meu público-alvo, aí fica bem mais fácil, porque eu tenho que estudar onde é que o meu público costuma ir, que restaurantes costumam comer, quais ruas que eles trafegam, onde é que os filhos deles estudam, porque fica mais fácil de eu saber quais são os meios de comunicação que vão melhor atingir essas pessoas, né? Na verdade, quando a gente fala da curva ABC, que alguns já ouviram falar sobre isso, a curva ABC diz quais são os produtos que mais vendem, quais são os produtos que mais têm impacto no faturamento. E é esses produtos que a gente tem que pensar se direcionam a quem? Quem é que compra esses produtos? E aí a gente faz uma comunicação mais assertiva. Então, a primeira dica é definir o público-alvo. A segunda dica, João, é definir os métodos. Como que eu vou chegar até essas pessoas, né? Será que vai ser por e-mail, pela TV, vai ser pelo rádio, pode ser pelo Face, pelas mídias sociais? Com que frequência eu vou atingir essas pessoas com comunicação? Enfim, será que seu público usa as redes sociais? É um público mais jovem, é um público mais velho? Então, baseado nisso, você tem que definir um método. Como eu vou atingir essas pessoas da melhor forma possível e fazer um planejamento. Às vezes eu noto, sabe, João, que os empresários vão fazendo a comunicação meio no feeling. Não, esse mês vai ser no outdoor.
próximo mês vai ser no rádio. E acaba que é uma coisa que não tem uma constância, não há uma linha de raciocínio, e isso às vezes enfraquece a comunicação. Quando a gente fala de comunicação, a gente tem que falar no planejamento, no mínimo semestral, que a gente saiba qual a verba que vamos investir, para deixar aquela verba separadinha, porque senão quando eu pensar em investir em algo bom, aí eu não tenho capital. Poxa, eu queria tanto agora fazer uns outdoors perto da Expocrato, por exemplo, mas não tenho dinheiro. Mas é porque você não poupou dinheiro pensando em fazer outdoors para a Expocrato. A gente tem que estar acompanhando o que é que a concorrência faz e tentar otimizar. Se a sua concorrência, se o seu concorrente está fazendo algo bom, faça algo que ele faz bom e busque aprimorar, né? Para que a gente realmente não perca o diferencial que é dado para o cliente. Outra dica, João, é acompanhar as tendências de mercado. Às vezes, um produto que é muito consumido hoje, pela tendência de mercado, ele vai ter uma queda de vendas, né? Então, por exemplo, existiam geladeiras que tinham o congelador cheio de gelo, que as mulheres tinham que descongelar. Claro, na época, era uma tendência, era o que a gente tinha para consumir, mas havia uma tendência de mercado de queda de vendas, era um problema a ser solucionado, a indústria solucionou, né? Com gelo a seco, agora não precisa mais descongelar, né? O congelador. Enfim, então a gente tem que acompanhar as tendências de mercado, olhar para o futuro e pensar, será que meu produto vai ter sustentabilidade a longo prazo? Se não vai ter, qual é a tendência de mercado? O que é que eu tenho que colocar no meu mix de produto dentro da minha empresa para que a minha empresa não fique como sendo do passado, ela esteja atualizada? João, aí os empresários me perguntam, como eu sei as tendências de mercado, né? E aí a gente tem que participar de congressos, a gente tem que estudar o consumidor, tem que fazer enquetes dentro da loja, perguntar quais são os produtos que ele está procurando que não tem, o que é que ele gostaria de ver. Enfim, ficar na zona de conforto, parado achando que ganhou o mercado, é o segredo do fracasso. E outra dica interessante para as vendas, João, é senso de urgência. Sim. Vai vender? Você pode colocar, compre agora e ganhe um desconto. Compre agora e leve um brinde. Então, você coloca senso de urgência na venda, porque às vezes o consumidor ainda está em dúvida, e aí você dá uma forcinha a mais para que ele efetive a venda, dá um privilégio a mais, e ele acaba ali fechando, né? Às vezes, ele queria o produto, mas faltou esse incentivozinho, às vezes o concorrente dá um brindezinho, às vezes pequeno, porque todo mundo adora ganhar brinde, é fato. E aí, a pessoa acaba fechando a venda. Outra dica bacana é superar as objeções. Por exemplo, eu tenho que treinar minha equipe de venda para contra-argumentar. Quando o cliente chegar e reclamar ou do preço, ou da embalagem, ou da disposição do produto, a equipe tem que estar pronta para contra-argumentar. E isso a gente só consegue fazer com treinamento prévio. Então, reúne a tua equipe de vendas e diz, vamos, gente, agora um dos vendedores vai ser o vendedor e o resto vai ser o cliente. Vamos lá, começa a botar problema em cima dos produtos. Vocês vão ser aquele cliente bem metódico. E aí, a equipe de venda começa a ser insatisfeita. E ali você vai fazendo simulações de como eles vão responder a cada tipo de cliente que pode oferecer uma objeção. Essas crises, sabe, João, nos fortalecem, porque nós saímos, eu falo pelo meio empresarial, empresas mais enxutas, que aprenderam a otimizar mais os seus recursos. Às vezes a gente desperdiça demais no Brasil, desperdiça muito alimento, desperdiça mão de obra. E aí a gente aprende nessas crises a otimizar o que temos. E vamos sair mais fortalecidos para quando vierem as próximas crises, porque acontecerão, a economia é cíclica. Sim. Quando acontecerem, a gente realmente passe com menos transtornos, né? Então, vamos profissionalizar. Eu acho que a palavra de ordem desse 2016 é profissionalizar nossas empresas. Verdade, sim, já tá bom de ser amador. Já tá bom. O consumidor caririense já não tolera isso. Já não tolera ser mal atendido. Já não tolera as pessoas perderem os prazos de entrega. Então, já tá bom. Se a gente quiser realmente fazer o Cariri se tornar uma grande potência, como de fato ele pode, inclusive uma grande potência turística, a gente tem que elevar o nosso patamar de atendimento ao cliente dos nossos consultores de vendas. Da Marília Falcione aqui na sua consulta de negócios do nosso Jornal da Tarde. Até segunda, Marília. Até, João. Espero todos vocês aqui com a gente. Tchau.